Aliás, eu queria trazer aqui para o Eduardo, será que essa é a opinião da grande maioria? Aliás, muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença, mas esta é a opinião das pessoas, da maioria das pessoas em Caratinga, que a política não está trazendo resultados efetivos para a nossa cidade, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde aos telespectadores do painel político. Satisfação imensa poder estar aqui participando com você desse renomado programa que debate importantes questões no cenário geral, não só de Caratinga, do Estado e do país, como a questão política. Há sim, sem dúvida alguma, um certo descrédito com relação à política, baseado nos fatos que vêm acontecendo hoje, não só, vamos dizer aqui no Estado, mas a nível nacional. E a política, por sua vez, ela tem seus reflexos. Quando tratamos dos fatos hoje, nem vou dizer os nomes, né, e dos envolvidos, mas dizer a questão política em Brasília, né, em Curitiba, em São Paulo, enfim, o país todo, vivendo essa turbulência política, isso reflete um pouco, não só no Estado, mas como em Caratinga. E Caratinga, por ser uma cidade mãe, uma cidade polo, que também teve seus pequenos municípios emancipados, e hoje participa não só de Caratinga, mas da política, eu acredito que tenha, sim, afetado a questão política nacional, afetado aqui a política de Caratinga. Mas, junto com o descrédito também, existe uma questão chamada esperança, e a gente jamais pode deixá-la de lado, porque se eu te perguntar onde é que nós vamos viver o resto das nossas vidas, certamente será no futuro. E esse futuro nós não podemos abandonar. A política é a gestora do ser humano, é a gestora da sociedade, é a gestora de todos os segmentos, e é dela que nós precisamos estar adequado, é dela que nós precisamos fortalecer para reivindicar e mudar certos quadros como esse que nós vivenciamos no Brasil. O que o Eduardo está falando aqui é uma opinião particular minha também, que a política é o meio necessário para obtermos os resultados sociais de crescimento, de desenvolvimento que nós desejamos, tanto para a nossa cidade quanto para as nossas vidas também. Eduardo, nós vamos entrar na questão política mais local, mas você citou um ponto importante, eu acho importante nós conversarmos aqui, é o cenário político nacional. Até porque, deste cenário político nacional, nós podemos também fazer algumas avaliações aqui em Caratinga. E, obviamente, estamos falando do PMDB e também do PT. Aliás, primeiro do PT, que tem o presidente da República, ao quarto mandato do PMDB à frente do governo federal. Esse descrédito tem um pouco a ver com a corrupção acusada principalmente com um grande número de políticos do PT. Eu queria que você falasse desse cenário político nacional do PT e como isso se aplica a Caratinga. Nós conversávamos aqui sobre o PT, você dizia que o PT está fortalecido em Caratinga, que o grupo se movimenta forte, se movimenta bem, nós vamos falar especificamente disso, mas o descrédito no governo do PT, no cenário nacional, pode se refletir em Caratinga também, dificultando aí a movimentação política dos partidários do PT aqui em Caratinga? Existe o descrédito, existe um partido que certamente fez toda essa bagunça, mas existe um partido também que quer reconstruir essa história. A gente já vê isso na TV, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tratando dessa questão, já dando as caras para poder reestruturar e para poder, de uma maneira assim, mais eficiente, dar uma nova cara para o PT. Essa semana eu estava em Brasília e num jantar lá com o Hélio Cury, que ele é presidente da Federação Paranaense de Futebol, ligado ao governo do Beto Richa e também do senador Álvaro Dias, e a gente estava discutindo exatamente essa questão, a questão da participação de Minas Gerais no cenário político nacional, que é muito forte. E vamos dizer assim, talvez Minas Gerais possa também dar essa alavancada para poder reestruturar a política. E falando de Minas Gerais, vamos voltar aqui na questão, a participação também dos políticos, dos nomes renomados aqui da nossa região, na política de Minas Gerais, que automaticamente pode ser a transformadora desse momento triste que nós estamos vivendo. A gente tem que avaliar, e acredito que o PT e todos os partidos aliados e outros segmentos da política vão também tratar isso com muita responsabilidade, porque se você voltar na história, vê o que Collor de Mello fez, mas ele ficou um pouco tempo, e com pouco tempo foi revertida essa situação. Só que a questão hoje dessa corrupção, a questão dessa máfia, né, vamos dizer assim, a nível nacional, ela já vem de muitos tempos. E qual o tempo necessário
que nós vamos ter para reconstruir tudo isso que foi destruído. Então, assim, parece que eu vejo que o PT está acordando, até mesmo pela força do PSDB, que tem batido, democratas, tentado acordar o PT, porque nós temos ainda praticamente 3 anos de governo petista no Brasil e em Minas Gerais. Então, a gente tem que trabalhar com uma certa responsabilidade disso. Eu acho importante, eu vou te interromper, porque eu acho importante o que o Eduardo está falando aqui, que a responsabilidade nesse momento, e tirando a palavra responsabilidade, deve ser realmente o norte da política ou dos eleitores nesse momento, porque nós tivemos sim uma corrupção e estamos aí passando por um momento de corrupção no país, mas nós temos também o trabalho de pessoas sérias da Polícia Federal, por exemplo, do Ministério Público, que está trabalhando para reverter, ou não para reverter, mas para punir os culpados, né? Nós vamos trazer a conversa aqui para o cenário local, mas antes nós precisamos assistir a uma reportagem do evento que aconteceu no dia 9 de maio. No dia 9 de maio, a repórter Regiane Pires esteve no encontro do PMDB, que aconteceu aqui no Centro de Convenções Dário Grossi, aqui em Caratinga, e reuniu PMDBistas de todo o país, nomes fortes do estado, como o vice-governador Toninho esteve em Caratinga, esteve também alguns secretários de governo do governo Pimentel, e isso, claro, nomes do PMDB. Depois nós vamos falar dos nomes que não são do PMDB e que também estiveram neste evento. Mas primeiro nós vamos assistir a reportagem da jornalista Regiane Pires. Vamos assistir. Ao que tudo indica, a movimentação política visando as eleições do ano que vem já teve início. O discurso durante o encontro foi claro entre os PMDBistas. Querem fazer o maior número de prefeitos do partido. O PMDB é isso que vocês conhecem. O PMDB aqui da região, o PMDB forte, é um dos maiores partidos aqui da região. E nós queremos que essa força se estenda para todo o estado de Minas Gerais. Nós queremos que essa força vá do norte ao sul, do leste ao oeste. Moreira Franco, ex-ministro e presidente da Fundação Ulisses Guimarães, destacou que a intenção do PMDB é alcançar o patamar na política, a presidência. As eleições municipais, elas deverão ser a base para sustentar um projeto que o PMDBista sonha pelo Brasil afora, há 50 anos, nós vamos fazer 50 anos, que é eleger pelo voto direto do povo brasileiro o presidente da República do Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, comentou do desafio em governar Minas e que o PMDB pretende iniciar algumas mudanças pelos municípios. E o PMDB tem o desafio de ajudar a governar Minas. Está aqui o vice-governador Antônio Andrade. Nós estamos fazendo uma mudança intensa. O PMDB começa pelos municípios. É através do município que nós vamos conseguir conquistar novamente o maior partido do Brasil, o número de maiores prefeitos, vereadores. Nós vamos fazer o governador do estado e vamos ganhar com o presidente da República. É isso que a nossa caravana faz hoje. Agradecer os nossos deputados estaduais, os deputados federais que aqui estão, agradecer os militantes de todos os municípios de Minas Gerais, do leste de Minas Gerais, nossos companheiros, prefeitos, vereadores, militantes. O meu dia de hoje é de agradecimento. Durante o encontro, o deputado foi questionado sobre a posição do PMDB nas eleições de 2015 em Caratinga. O prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, falou da parceria que o atual governo mantém com o PMDB. Caratinga tem que demonstrar essa unidade nesse momento hoje que todos os prefeitos, não só da nossa região, de todo o país, passam um momento de muita crise financeira e se você tem hoje uma força, deputados eleitos, bem votados em Caratinga, e você tem um vice-prefeito, você tem uma ligação direta, é o momento nosso, mas se nós não estivermos unidos nesse momento politicamente, você não avança na parte técnica. Então essa mobilização que Caratinga está fazendo é para mostrar para o vice-governador, não precisa mostrar para o Mauro Lopes da Adalclever, já conhece, mas todos os deputados, que Caratinga está unido junto com o governo estadual e federal. O vice-presidente da rede de ensino Docton, Pedro Leitão, esteve prestigiando o encontro. Pedro destacou a importância dos eventos e que é preciso cobrar por recursos e melhorias para a cidade. Caratinga precisa de muita coisa e a gente espera de que todo esse prestígio, toda essa união reverta realmente em melhorias para a cidade. Acho que Caratinga precisa, merece
E a gente tem que fazer justamente isso, fazer com que esse movimento que a gente está vendo aqui, essa festa tão bonita, ela reverta em bons projetos para que a cidade melhore, para que a vida das pessoas melhore. E é isso que é a nossa expectativa como cidadão de Caratinga, que gosta daqui, que ama essa cidade, a gente fica torcendo por isso. Muito bem, nós vimos aí a reportagem e deu para entender algumas coisas neste evento. Aí a reportagem também consegue relatar um pouco do que é este cenário, ou do que está se tornando este cenário político de Caratinga, principalmente para as eleições de 2016. Eduardo, quero chamar a sua atenção. Tivemos ali Marco Antônio discursando, que é do PTB, discursando no palanque do PMDB. Tivemos ali nomes fortes de Caratinga que não são filiados ao PMDB, como o professor Pedro Leitão, por exemplo, mas que também esteve no evento. E depois nós vamos falar de uma figura que eu achei interessante, que eu gostei, inclusive, de ver, que é um grande amigo, que é o ex-prefeito de Caratinga, João Bosco, que também esteve lá, apesar de ser do PT. Bom, eu quero começar conversando com você, e nós estamos encerrando este bloco, e no segundo bloco nós vamos falar muito sobre esse assunto, mas para encerrarmos este bloco aqui, o que você enxerga deste cenário aí, desta reunião do dia 9? Não, sobre o PMDB especificamente, sobre o grupo do PMDB. Depois nós vamos falar sobre os grupos, e aqui é um assunto importante também. Falando do PMDB, nós temos o deputado Mauro Lopes, que é majoritário na região há muito tempo, né? Sim. Nós temos o terceiro homem de Minas, que é o Adalclever, que é o Sim. presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Sim. terceiro homem de Minas. Nós tivemos ali também, se você reparar na reportagem, diversas autoridades da nossa região, prefeitos, vice-prefeitos, pré-candidatos. Então você vê um fortalecimento muito grande. Quando eu falei do PT, da responsabilidade do PT, eu acrescento aqui também que junto com o PT tem o PMDB. Não só em Minas, como vice, o Antônio Andrade esteve aqui, mas também o Michel Temer está em Brasília ao lado da Dilma. Vice-presidente hoje, o principal articulador do governo Dilma. Aliás, esse é um ponto que a gente poderia falar sobre ele. Dilma entregou ao Michel Temer, vice-presidente da República, uma responsabilidade muito grande, mas uma ferramenta que, se ele souber fazer política com ela, ele vai chegar justamente nesse ponto em que o Adalclever cita aí, que o PMDB quer governar o país novamente. Quer governar? Eu quero chamar, já te interrompi, então vou falar um pouco mais, eu quero chamar a atenção porque eu estive na reunião e observei ali um clipe de abertura, foi feito um vídeo de abertura, onde a imagem dos principais nomes do PMDB, entre eles Ulisses Guimarães e outros grandes nomes, parece Tancredo Neves também nesse vídeo, isso mostra claramente o interesse do PMDB no governo federal, você concorda? Sem dúvida alguma. Foi claro ali, né? O Adalclever disse, nós queremos governar o Estado, nós queremos governar o país, nós queremos fazer o maior número de prefeituras. Será que dessa conjuntura PSDB, e agora nós estamos falando do cenário nacional novamente, que é impossível também não falar, mas nessa conjuntura de PSDB, com a força política de Aécio Neves e de outros nomes, vai encontrar um PT separado do PMDB, diluído talvez? Nas próximas eleições presidenciais, aí eu já estou falando nas eleições presidenciais? O que vê é um casamento muito bem estruturado entre o PT e o PMDB. Isso aí, sem dúvida alguma, você vê isso a nível estadual e a nível federal. Agora, eu quero só pegar um gancho aqui. Quando você falou, nós tivemos lá a participação do Marco Antônio, que é do PTB, mas não é surpresa alguma que o Marco Antônio esteve e está caminhando ao lado de Mauro Lopes e do Adalclever. Tá, mas você está mais presente aqui em Caratinga do que eu, e talvez você possa dizer com mais clareza, a conversa de que Marco Antônio não estaria nos interesses políticos do PMDB ou do Mauro Lopes, então, com a presença dele lá e ele discursando no palanque do PMDB, essa conversa cai por chão, ou não? Ou não existe essa conversa? Talvez eu esteja errado. A meu ver, sempre há conversas pelas ruas. Mas, ao meu ver, não existe, de maneira alguma coisa abalada. Existem interesses políticos e a política é uma arte. Essa semana eu estava em Brasília com o senador boliviano, o Roger Pinto Molina, que por sinal é meu amigo particular, e que recebe hoje proteção da embaixada. Nós tivemos um jantar lá, ele dizia que a política é a arte de convencer, ou seja, de vencer com. Sim. Exatamente assim. Então, quer dizer, você não é ninguém sozinho, isolado. A política é a arte disso. Hoje, o PT está com a força toda, em Minas e no Brasil, mas o PMDB também está com a força toda. Porque o grande articulador se não me engano, é o maior partido depois do PT de filiações no Brasil. E é uma força regional também.
se você olhar. E nós temos o Mauro Lopes, ele não só é o deputado majoritário, mas ele também é o secretário-geral do PMDB, nacional do PMDB. Nós temos o Aldão Clever, que é presidente da Assembleia. Não tenha dúvida que isso... Então você vê a participação de outros partidos, também a gente pode dar o crédito para a questão de Caratinga. Caratinga está em evidências no cenário estadual e federal. Correto. Bom, nós vamos fazer um intervalo curto, o papo aqui com o Eduardo Oliveira vai continuar, jornalista do Diário das Gerais e que nos ajuda hoje a analisar o atual cenário político de Caratinga. Nós falamos e mostramos uma reportagem da reunião do PMDB, uma reunião regional que trouxe aqui prefeitos de toda a região. Estive aqui com políticos de Conselheiro Pena, do norte do estado, então, e do nordeste do estado, melhor dizendo. Então, realmente foi uma reunião onde mostrou a força do PMDB e nós vamos voltar a falar deste assunto no próximo bloco, falar também dos outros grupos políticos que se formam em Caratinga, com uma presença muito forte aqui de Lael Varela e do Grupo Varela, com todo o seu assistencialismo na área da saúde. Nós vamos tratar disso no próximo bloco. Fiquem conosco, é o Painel Político.